Deus tem sido bondoso conosco, nos tem permitido alcançar com saúde, né, o passar dos anos, e além disso manter a fé firmada em Cristo Jesus. Amém. Estou aqui com a minha companheira de 42 anos de jornada, Regina. Ali os grisalhinhos também chegaram. Muito feliz por encontrar esse grupo aqui em nossa primeira ocasião. A respeito do tema, tivemos uma noite chuvosa e fria, né? O grupo era bem menor, hoje está uma congregação aqui, está bonito de ver, viu, mãe? Claro que aquele clichê que é bíblico, né? Onde há 2 ou 3, em nome de Jesus, ele está presente, e a gente conhece bem a história. Mas quanto maior o número, é porque o interesse no tema alcançou mais pessoas. O centro da mensagem, quando lemos a Bíblia, é a pessoa de Cristo. Até o meu amigo Diego falou aqui, minha voz não é tão forte como a de muitos, aí do Sebastião tem um vozeirão, né? Alô, alô? Só apertar aqui? Oi? Pronto? Ele tinha me explicado. Não é culpa dele. Assim a gente fala com um tom mais tranquilo, todos ouvem bem lá, pertinho da parede também. O personagem central da Bíblia, é claro, todos nós sabemos, é Jesus Cristo. O objetivo da Bíblia, princípio principal, essencial, central, é a pessoa de Jesus Cristo. O propósito, ao se estudar a Bíblia, é compreender o plano da redenção que está focalizado em Jesus Cristo. As 3 pessoas da divindade participaram, claro. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que é outro tema aqui, eu acho que já estudaram, e volta e meia há grupos aí que levantam uma teoria ou outra, mas a igreja tem uma posição firme da trindade, né, da divindade manifesta em 3 pessoas divinas. Claro que para nós é um mistério, a essência da divindade, e só na eternidade teremos muito que aprender. Mas voltemos para o foco aqui para o tema central. A igreja é adventista desde Gênesis. A igreja é adventista. O adventismo não veio como um movimento norte-americano no século XIX. O adventismo é desde o Gênesis, desde quando entrou o pecado no mundo. Deus já revelou o plano da salvação mediante o sacrifício, o animalzinho sacrificado ali à entrada do jardim do Éden. Aquele cordeiro morto, aquele sangue tipificava Jesus Cristo. Ali já estava o anúncio de que a única solução para a humanidade era o plano da redenção mediante a morte do cordeiro. Bem, então aí já nasce o adventismo, no sentido de esperar a vinda do antítipo vir e eliminar o tipo, o símbolo deixar o lugar para que a realidade assuma. Ou seja, o que apontava para Jesus Cristo seria colocado de lado, o sistema todo sacrificial passando, e aí Jesus assume o papel preconizado e profetizado, anunciado pelo próprio Deus desde Gênesis 3:15, quando Deus prometeu ali e assegurou, né, a serpente ter a cabeça pisada e a ferida, né, e Jesus, o cordeiro, dando a vida na cruz do Calvário. Já havia um adventismo, portanto, um adventismo acerca da primeira vinda do Salvador, primeira vinda.
a segunda vinda de Cristo só poderia ocorrer a partir do cumprimento da primeira vinda, a vinda do Messias, do Redentor esperado. Por isso, quando lemos todo o Antigo Testamento, a propósito aqui, rapidamente, quando alguém, ou dentro da teologia, coloca o Antigo Testamento como algo não mais importante, porque o importante é o Novo Testamento, está dizendo um absurdo bíblico e teológico. Porque nós estaríamos aleijando a Bíblia, deixando a Bíblia perneta, maneta ou faltando. Porque o Novo Testamento só faz sentido à luz do Velho Testamento. Então não tem como, não, vocês estão no Antigo Testamento. Não estamos, nós estamos na Bíblia. E para compreender a Bíblia é um todo indivisível. Por isso que os textos estão interligados. Para a compreensão da Bíblia, há necessidade, aquele velho ditado, que Martinho Lutero usava: se um texto é tirado do seu contexto, você encontra um pretexto. Aí justifica absurdos doutrinários, pretensamente bíblicos, e inventa o que quiser, porque tira o texto do seu devido contexto. Bem, quando lemos o Antigo Testamento, nós encontramos textos que apontam para a vinda de Cristo, a primeira vinda, e há outros textos também que remetem à gloriosa segunda vinda de Cristo. Até para citar pelo menos um, ou dois, ou até mais, mas um texto maravilhoso é de Jó, Ele ali, no auge do desespero, ele, lá em Jó, capítulo 19, verso 25, eu mesmo verei, meus olhos, não outros. Então já, mesmo no Antigo Testamento, lá bem no Antigo Testamento, tempo lá, quem escreveu o livro de Jó foi Moisés, lá 1500 anos antes de Cristo. Então a expectativa da segunda vinda já está embutida na primeira vinda de Cristo. Só que a primeira vinda dele seria como o Cordeiro. A grande dificuldade dos judeus religiosos, os praticantes do judaísmo, a grande dificuldade deles quando aguardaram o Messias na primeira vinda, e Jesus se manifestou e passou a realizar as obras que ele realizava, os milagres. A Bíblia chama de sinais. A palavra grega é semeion, são sinais. Então Jesus, porque milagre assumiu uma conotação, parece que meio popular demais, A igreja que faz milagres, isso, e acabou se tornando uma coisa comercial estranha. O que Jesus realizava eram sinais, para evidenciar que ele era o Messias. Então, o que ele fazia não para ele ficar famoso, conhecido, o que cura todo mundo, o que multiplica pães, peixes e cura paralítico. Ele não fazia para isso, para ficar famoso. Porém, os discípulos judeus, discípulos de Jesus judeus, que se tornaram apóstolos, aquele grupo mais fechado, eles viram em Jesus um Messias. Mas que tipo de Messias? O Messias libertador, o Messias general, o Messias guerreiro, o Messias que governaria a nação de Israel, restauraria o povo de Israel à glória do tempo de Davi, do rei Davi. Por isso queriam entronizá-lo rei. Bem, o que é que acontecia na mente dos judeus em geral e até mesmo dos discípulos? Eles confundiram a primeira vinda de Cristo com a segunda vinda de Cristo. E também de uma forma, vamos dizer, bairrista, bastante voltada para um Salvador dos judeus. E o Salvador, ele próprio assegurou, lá na conversa com Nicodemos, que Deus amou o mundo. De tal maneira, deu o seu Filho para quê?
Todo aquele que nele crê. Não e todo é um advérbio que indica todas as pessoas, absoluta, independentemente de etnia. Raça é humana, é uma só, mas as etnias são diferentes, né? As origens de cada um são diferentes, né? As línguas, idiomas, mas a humanidade toda foi alcançada por Cristo. Bem, então, isso de confundir a primeira vinda de Cristo com a segunda vinda foi um fator ali, logo na manifestação de Jesus. E o que aconteceu? Quando Jesus não correspondeu às expectativas deles, e em lugar de levá-los a uma vitória sobre os romanos, que os romanos oprimiam os judeus, cobrança de impostos extorsivos. Por isso que um judeu que trabalhava para os romanos e cobrava impostos era maldito entre os judeus, era um traidor da pátria. E dentre o grupo ali havia até Levi Mateus, né? E que se converteu e deixou a coletoria, seguiu Jesus, sob até a desconfiança dos companheiros, mas foi se revelando um fiel seguidor de Jesus. E escreveu um evangelho, 28 capítulos, é o mais extenso dos 4 evangelhos. Né? Era um homem de prodigiosa memória e capacidade de retenção e de transcrever discursos, né, que Jesus proferia. Bem, mas o que aconteceu quando Jesus, em lugar de levá-los a uma vitória gloriosa sobre os romanos e os exércitos inimigos, Jesus permitiu ser aprisionado, levado, julgado daquele jeito que a Bíblia descreve, um julgamento totalmente ilícito, né? Sem legalidade nenhuma. É brasileiro, né? É um julgamento, né? Então, tinha uns Alexandre Moraes lá e a coisa foi daquele jeito, né? Uma vergonha, né? Aquilo. E os judeus querendo condenar, então o que fizerem aí, a gente quer que condene, porque ele não é o nosso rei. Ele se diz o rei de Israel, ele não é o nosso rei. Ele não se dizia rei de Israel. Se apresentou como aquele que veio para revelar a Deus e o plano para resgatar a humanidade. Filho do homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Eles não entendiam isso, dar a vida. E quando Jesus morreu na cruz, as expectativas deles, o que aconteceu? Fracasso, né? Desânimo. Então, um desapontamento que nos faz compreender um outro desapontamento foi aquele desapontamento de Jesus, aguardado como aquele que estabeleceria um reino glorioso, e ele morreu. Morreu, e não morreu de qualquer jeito, né? Não morreu como um herói, na visão de todos, como um miserável, um bandido, um charlatão, um farsante, alguém que queria ser filho de Deus, que se dizia filho de Deus, um mentiroso. E aí crucificaram-no entre 2 ladrões, o que significa o pior dos criminosos é o que está no centro, porque tentou levar toda uma multidão, aí sim surgir contra o Império Romano. Então esse aí é perigoso, esse persuade as pessoas e realiza prodígios. Até a lição dessas semanas que acompanham, né, trata da questão da acusação de que o que Jesus realizava é realizado pelo poder de quem? Poder de Satanás. Então tinha essa acusação também contra ele, de que ele expulsava demônios pelo próprio demônio. E aí Jesus, mais uma vez, com sabedoria, respondeu que o reino não pode estar dividido, né? Então, Satanás contra Satanás.
Mas foi então um desapontamento. Esse desapontamento, ele prefigura um outro desapontamento que vai acontecer lá na frente, ao longo da história cristã. E depois que passou aquilo, as expectativas deles agora foram compreendidas. Tem o encontro no caminho de Emaús, conforme descreve Lucas capítulo 24. Vocês lembram bem a história, os dois discípulos, Cleopas e outro, cujo nome não é mencionado. Alguns teólogos consideram a possibilidade de que fosse um casal caminhando, e estão desanimados, conversando a respeito do que havia acontecido, quando minha mulher, para lembrar da água. Quando Jesus, sem eles o reconhecerem, se une a eles, e aí tem uma conversa impressionante. E ali tem um princípio de interpretação da Bíblia. Então, como é que Jesus ensinava a Bíblia? Quando eles estavam, Jesus perguntou por que vocês são abatidos, por que estão tristes. Ele disse, eles acho que não olharam direito, e mesmo porque Jesus já trazia alguns sinais, não da glorificação plena, completa, mas aqueles sinais da cruz, do sangue e de tudo já não tinha mais, né? Mas eis que um homem humilde, né, que se une a eles no caminho. Sobre o que vocês estão conversando? Estamos falando sobre aquele que nós esperávamos, vejam só, aquele que nós esperávamos remisse Israel, morreu, já é o 3º dia. Embora ele tivesse dito que... Veja só, eles começam... Isso é uma fé frágil, né? Quando disseram, mas ele falou... Nós podemos dizer, Jesus prometeu que vai voltar, é bem verdade, ele prometeu, estou desanimado quanto a isso, mas ele prometeu que vai voltar. Parece que é uma fé meio vacilante, né? Ele vai voltar ou não? Vai, claro, ele disse que vai, não fiquem tristes, eu vou voltar, eu vou, mas eu volto, e venho para buscar vocês. Então a fé é firme, mas eles estavam vacilando, e aí Jesus conversando com eles a respeito, e aí explicou, mencionando Moisés, profetas, os salmos, e foi explicando a eles tudo o que o prometido Messias passaria. Aonde que se baseou? Bom, ele foi lá em Moisés, Gênesis, todo o Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros, está repleto de textos messiânicos, né? Sofrimento Messias. Começando por Gênesis 3,15, como mencionei, né? Deus ali amaldiçoou a serpente e assegurou que da mulher, descendente da mulher, viria e pisaria a cabeça da serpente. Ali a promessa do Messias. E passa, bem, sem falar Isaías, né? Zacarias também, mas Isaías 53, né? Isaías 53, parece que o profeta que viveu 600 anos antes de Cristo, parece que ele estava ali no dia da crucifixão. Parece que ele acompanhou tudo e foi escrevendo. Mas não, ele escreveu 600 e tantos anos antes o capítulo que recebeu o número, né? Que, é claro, eles não numeravam, nem capítulo, nem versículo, mas escreveu o texto que nós temos ali, 53, né? O cordeiro levado para o matador, como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Vocês lembram da história quando aquele homem que estava viajando, voltando, né, para a sua terra, né? E estava lendo o livro de Isaías, e aí Filipe foi ali orientado, né, pelo anjo para estar ali, o eunuco, né, voltando, e Filipe foi, se acercou. E o que você está lendo? Eu lendo esse texto aqui. Quem é o cordeiro levado ao matador? Sobre quem Isaías está falando? Sobre si ou a respeito de um outro? E aí Filipe, eu te explico. E ele parou a carruagem, e era um homem nobre, né?
Ele era superintendente da rainha de Candace, ele era um homem nobre, de confiança do império, e homem culto. Para alguém conseguir o rolo dos profetas, adquirir e ler, ele tinha cultura e posses também, condição. E Filipe sentou ao lado dele, e a partir desse texto de Isaías, ele falou a respeito de Jesus e do sacrifício de Cristo. Bem, o desapontamento dos discípulos é porque eles esperavam que a primeira vinda de Cristo fosse a segunda. Se confundiram. Pensavam que a coroa seria outra, o que era uma coroa de espinhos, né? Esperavam a glória do reino de Deus estabelecido, mais voltado para o povo escolhido de Deus, judeus. No entanto, ele, de forma humilhante, morreu na cruz. Bem, esse desapontamento foi explicado. Voltamos ali, o caminho de Emaús. Jesus explicou para eles que era aquilo tudo tinha que acontecer. E, finalmente, quando param em determinado lugar, convidam Jesus para participar de uma simples refeição. E quando Jesus parte o pão e desaparece dentre eles, ao partir o pão, em oração, certamente, e desapareceu. Os discípulos, era ele, era Jesus. Até comentaram, né? Porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho ele nos abria as Escrituras? Bom, por isso que aqui eu mencionei. Essa é a base de se estudar a Bíblia. Jesus, ao abrir as Escrituras, isso descrevendo textos ali, ele não tinha um livro em mãos, mas ele se valeu de textos em diferentes autores para abordar um tema, um assunto. Isso é chamado na teologia de princípio de hermenêutica, que também é válido para quem cursa direito e outros, que as leis têm que ser estudadas, né? E há uma lei, mas tem uma outra lei relacionada e tem que ser confrontados e compreender o todo. Não há como isolar um assunto do outro. Assim, Jesus nos ensina dessa forma. Essa base é importante, é muito importante. O que vem acontecendo ao longo da história cristã? Textos explorados de uma forma imprópria, errada, equivocada. Como dizia Martinho Lutero, a Bíblia é como um nariz de cera, né? Que é maleável. A pessoa aponta para o lugar que ela quer. Porque se não respeitar um princípio de interpretação ou as regras de interpretação da Bíblia, vai chegar a erros, a equívocos. Nós temos visto movimentos a partir de algo muito bom. Segunda vinda de Jesus, a esperança na segunda vinda de Cristo. Algo maravilhoso. Porém, nós não temos revelado biblicamente o dia e a hora da segunda vinda de Cristo. Mas outro dia alguém saiu com uma, né? Mas o ano dá para saber. O dia e a hora não. Mas o ano dá. Baseado nesse tipo de raciocínio, que na filosofia é chamado de silogismo, você faz uma premissa e aí ajeita a conclusão que você quer. Né? Isso muitos filósofos usaram um argumento assim, parte de uma premissa verdadeira e chega a uma conclusão falsa, porque no meio aí perde o fio da meada do assunto. Então a segunda vinda de Cristo é algo bíblico, é real, não é invenção de um povo isolado. Nós temos o nome, já identificando, Adventista do sétimo dia. Mas a esperança da segunda vinda de Cristo, ela atravessa os milênios. Na vez anterior, nós aqui mencionamos que no primeiro século eles tinham a esperança messiânica e como ela não se configurou, essa esperança messiânica, ela deu margem para que agora os cristãos, que a partir
do período profético que se cumpriu, né? Relembrando aqui Daniel, 70 semanas, terminado sobre o povo, os 490 anos, que terminaram lá com a morte de Estevão. O Evangelho passou a ser pregado para alcançar a quem mais? A todos os povos. Ou seja, a missão de Israel, que o Antigo Testamento descreve, e quando chega o tempo, Novo Testamento com Cristo, quando essa missão Israel vinha falhando, aí Deus abriu para que todos os outros povos fossem alcançados. Bem, então aí vem um movimento adventista dentro do cristianismo, lá no primeiro século. Então passamos isso aí tudo, só relembrando. Desde o começo, desde os primeiros séculos, desde o primeiro século da era cristã, então, Jesus ali aos 33 anos, há uma diferençazinha de tempo, porque essa questão, a linha do tempo é também uma criação humana, né, para identificar a história. Para nós, que somos cristãos, nós entendemos a história do mundo dividida em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Os judeus ainda estão contando, está no ano 5.000 e tanto lá, né, quase 6.000. Eles não contam, é claro que tem que se sujeitar a essa contagem ocidental, porque o mundo todo funciona em torno disso aí. O ano 2024 no mundo inteiro, mas eles têm um outro ano, de acordo com... Mas isso aí também a partir de um cálculo de um camarada, de um arcebispo chamado James Ussher. James Ussher, ele fez um cálculo até chegando à data da criação, 4004 a.C. Ele falou em 4000, depois alguém disse, não, é mais certo 4004, veja só, 4004 a.C. a criação. Vocês acham que isso aí fecha, está certinho? Não, um cálculo quase que meio aleatório, né? O mundo não tem esse tempo aí, mas a verdade é que os evolucionistas jogam longas e longas datas, mas nós estamos aí entre 10 mil anos, mas colocam o homem existente aí há muito tempo atrás. E, bem, é um outro assunto aí chamar o Michelson Borges para falar aí sobre criacionismo, né? Mas deixa. Então esse arcebispo Ussher, James Ussher, essa cronologia passou a ser muito usada. E aí adotou, né, 4004, aí chega o tempo. Então nós estamos vivendo aí a partir dessa contagem que nos ajuda a identificar eventos históricos nessa linha do tempo. Mas quando no período, nos primeiros séculos da era cristã, também surgiram alguns focos de interpretação que levaram a uma expectativa imediata da segunda vinda de Cristo. O Vilmar me pediu aqui, pode partir logo ali de Miller, né? Mas eu vejo que muitos não estavam aqui, então dando aqui uma geral, uma visão meio panorâmica da situação, de onde é que vem esse hábito, né? Essa tendência, essa palavra é melhor, de onde vem essa tendência de procurar identificar o tempo? Bem, um aspecto é o seguinte: a escatologia, que é o estudo a respeito dos eventos finais, escatom significa últimos dias. A escatologia, o estudo a respeito dos eventos finais, leva a uma certa ansiedade humana, né? Quando a gente fica pensando quando é que tudo vai se consumar, quando é que Jesus volta e a nova ordem estabelecida por Deus, né? Ela tem início, quando isso vai acontecer? Desde a promessa de Jesus, né?
que Jesus prometeu. E lá no livro do Apocalipse, ele também se apresentou ao apóstolo João. E logo ali no último capítulo, vemos várias situações em que o termo Maranata está ali presente também. E logo venho, 3 vezes, no verso 7, 14, 21, venho logo, venho sem demora, Jesus assegurando. Se alguém diz para você, eu estou viajando, mas não vou demorar. Na nossa concepção humana de tempo, o que nós entendemos disso? Que a pessoa vai levar quanto tempo? No máximo uma semana. Uma semana. Eu vou, mas volto logo. Dependendo, eu volto logo. Se é marido e mulher, né? Você falou que voltava logo, já faz 1 hora que você saiu, 1 hora é muito. Então, a noção de tempo pode variar dependendo o relacionamento e a situação. Se é uma viagem, realmente, 1 semana, um tempo curto, eu vou, mas não vou demorar. Vou resolver uns assuntos já sem demora. Quando Jesus assegurou a João, foi o último que permaneceu vivo até o finzinho, velhinho já, tendo visões lá na ilha de Patmos, e descreveu depois, escreveu o livro do Apocalipse. A ideia que entrou para o movimento cristão é que a segunda vinda de Cristo era algo iminente. Iminente significa é logo, não vai demorar. Na época deles, né? Ainda. Sim, esperavam até, houve até, mencionei a última vez, entre os discípulos, quando Jesus chegou a dizer ali, um perguntou, e o que vai ser desse? Achando que se eu quero que ele permaneça, repreendeu até ali Pedro, por vir com aquela pergunta. Eles começaram a cogitar de que um deles não morreria, estaria vivo para esperar Jesus, mas tal não se configurou. Mas no decorrer até mesmo dos livros do Novo Testamento, as cartas de Paulo, nós percebemos que havia uma expectativa de proximidade da volta de Cristo. Embora o apóstolo Paulo tivesse advertido que a segunda vinda não ocorreria antes que se manifestasse o anticristo, o homem do pecado, o homem da iniquidade, o pecado. Então ele preparou. Lá em Tessalônica começou a haver uma situação de pessoas não trabalhando mais. E Jesus está vindo. E aí Paulo... Aqui também tem gente que não trabalha. Não trabalha mais porque está só esperando Jesus. Mas cantou isso uma hora antes. E aí o apóstolo Paulo escreveu uma segunda carta, e nessa segunda ele deu uma repreendida, quem não trabalhar, também não coma. Ou seja, não fiquem alimentando a preguiça. Bem, alguns sinais são dados de que a esperança da segunda vinda de Cristo deve ser algo nutrido todos os dias. Todos os dias. Porque há algo que é a chamada, a gente apelida de escatologia pessoal. O que significa? O dia, a gente não fala isso quando alguém falece? Para essa pessoa, agora ela descansa, e para ela, entre aspas, Jesus já voltou. Para um evangélico, a gente evita dizer isso, que ele já vai confundir com a ideia de que foi para a glória, aquela história, Não, já voltou por quê? Porque o tempo de oportunidade e de decisão para se salvar acabou, terminou. Então, se estava preparado, e existem muitas evidências de que a pessoa está se preparando para isso, a vida que tem. Eu ouvi um cântico hoje aqui que eu não conhecia, muito bonito, Então, quando a gente passa a olhar com amor as pessoas, se preocupar com os outros, aí é um cristianismo em ação, A pessoa está vivendo o hoje, mas não só para ela, para os seus próprios interesses. Então, para ela, Jesus pode vir hoje, porque
ela está com o coração cheio de amor por Cristo e pelas pessoas. Ele não é simplesmente um guardador de doutrinas, né? Até o profeta Zacarias mencionou: vocês estão jejuando por quê? E o profeta Isaías também no capítulo 58, né? Não é esse o jejum que eu escolhi. É que vocês soltem a ligadura dos pobres, dos sofredores, dos oprimidos. Não é esse jejum de sacrifício, ficar sem comer. É fazer o bem, é ser justo, ser bom, ser puro, ser correto. Bem, estou mencionando, o dia de se preparar para a segunda vinda de Cristo é hoje. Essa palavra Paulo usa na Bíblia, hoje. Eis que hoje, agora, é o tempo sobremodo oportuno. Agora, hoje, é o dia da salvação. Sabe por que eu me preocupei com este assunto? Porque eu vou mencionar aqui, mas não há nenhuma intenção de venda, porque nem existe mais, né? Já vendeu, já acabou. Mas esse livro que eu escrevi é resultado de uma tese. O que é uma tese? Como pastor, e ao longo dos anos de pastorado, fui percebendo na igreja, vou usar a palavra de novo, a tendência de se buscar um tempo específico, tentar identificar o quando da segunda vinda de Cristo. Isso vem desde o cristianismo apostólico. Eles lá no passado, 2000 anos atrás, já estavam tentando identificar. Lá no livro de Atos, no primeiro capítulo, eles perguntaram para Jesus, quando Jesus estava se despedindo deles e subindo ao céu: é agora o tempo que o Senhor vai restaurar? É agora o tempo? E aí Jesus disse a eles: não é para vocês saberem nada a respeito do tempo. Dissuadiu-os a respeito dessa questão de buscar o tempo. Mas isso, ao longo de anos na igreja, eu não percebi tanto esse movimento no Lajeado Baixo, nos 4 anos que passamos, né? Mas quando eu fui pastor em Rio do Sul, houve um movimento, isso em 1986, né, Regina? 86, 87. Ali, alguns pregadores chegaram por ali, e com uma mensagem, um deles estava fazendo teologia, inclusive depois se tornou pastor, mas não permaneceu no ministério, porque continuou levando avante ideias alarmistas a respeito da iminente volta de Cristo, dando ali, não dá um ano. Bem, quando a gente recorre à escritora inspirada Ellen White, ela diz que há 2 perigos: colocar a vinda de Cristo como algo que já está para acontecer, às vésperas de acontecer, e já meio delimitando um tempo para isso. Esse é um perigo. O outro é jogar para... às vezes vem essa pergunta: pastor, o que o senhor acha? Quanto tempo? Não sei, o tempo não é da nossa alçada. A gente vê pelos sinais a proximidade, mas não podemos nos deter em tempo, porque há 2 perigos. Ele não leva 2, 3 anos do jeito que está, aí passam os 2, 3 anos, o que acontece? Aí vem a mornidão, né? A mornidão, porque a pessoa baseava a sua fé, em muitos acontece isso, né? Vou para a igreja, vou ler mais a Bíblia, e vou ser um cristão fiel, vou andar na linha, porque o negócio está para acontecer. Está perto, Jesus está vindo. Então esse é o passo. Acho que agora não está assim. Ele não veio. Diego está sempre certo. Perto uma vez só. Passou aquele período tão próximo, Jesus não veio, retorna à acomodação. Irmãos, isso aconteceu. Em Rio do Sul, noite de inverno, frio, estava quase nevando lá, ali não neva, mas há gelo. A igreja encheu numa quarta-feira, porque
O pregador havia pregado no sábado, no domingo, era excelente a oratória dele, não tenha dúvida. Prendeu o povo, Jacó o nome dele. E o Jacó, na quarta noite, um gelo e a igreja cheia. Porque na época, o presidente dos Estados Unidos era Ronald Reagan, o Papa João Paulo II. E naquela época usava-se muito, os antigos vão lembrar, slides. É a mesma coisa de PowerPoint, só que a versão da idade antiga, o tempo lá do período ainda da era da pedra, né? Pedra polida já, não é da lascada. Mas aí ele chegava com alguns slides, observem, João Paulo II e Ronald Reagan estendendo a mão um para o outro. Isso é cumprimento profético. E aí ele tinha essa retórica muito persuasiva. O que falta acontecer? O povo estremecia na igreja. Então, o que falta acontecer? É a ponte sobre o abismo, né? Então está ali a besta e a imagem da besta. Apocalipse 13. A besta que sobe do mar, a besta da terra, Estados Unidos. E Igreja Católica Apostólica Romana se unindo. Está tudo acontecendo. Você acha que vai demorar? E aí o povo, não dou meses, não é isso, um ano. Um dia alguém me encontrou e falou, pastor, estão fechando as escolas. Naquele tempo não tinha fake news em celular, mas tinha fake news da boca. E sei lá que habilidade, né? O nosso povo tem uma facilidade, né, para as coisas se espalharem, né? Agora com o celular, aí é covardia. Mas aquele tempo, correu isso de que o IAE, na época era IAE, Munasp de São Paulo, estão fechando as escolas, estão perseguindo adventistas, é hora de ir para o campo. Então, para onde que eu vou? Vou para o mato, tá, vida no campo, não sei plantar, não sei. E aquele negócio. E eu percebi que aquilo não ia num caminho bom. Não era a mensagem que eu tinha aprendido a respeito da igreja adventista. Um povo sério, sensato, equilibrado. Me lembro quando em Curitiba, eu tinha 21 anos, e eu recebi estudo bíblico e me batizei, muita gente da minha família dizia, você vai para essa igreja que só fala sobre o fim do mundo? Você vai para a igreja que só fala sobre que o mundo vai acabar? E eu comecei a tirar essas dúvidas, né, com pessoas mais antigas da igreja, líderes mais sensatos, ponderados, pastores. E aí eles disseram, não, eles estão equivocados, não é assim. Naquela época tinha em Curitiba e muitas cidades outdoors, né, dizendo, Cristo vem, prepara-te. Lembra dessa época de adesivos nos carros, né? Então, Cristo vem, prepara-te. Então, dava uma conotação de imediatismo, de algo muito próximo. Mas a mensagem continua. Mas vocês já notaram que hoje há mais ponderação em se argumentar a respeito disso, né? A respeito da segunda vinda de Cristo. Acabamos incorrendo num outro perigo. Outro dia alguém na igreja ali de Central de Itajaí disse, não se prega mais sobre a volta de Cristo. E eu me preocupo, né, quando escuto isso, eu sou pastor, jubilado, mas sou pastor. Poxa, não estamos pregando que Jesus vai voltar? Então há esses dois riscos. Ou a gente começa a marcar tempo muito próximo, e aí vem o desânimo depois, ou joga para mais distante, e aí a pessoa pensa, bom, se vai levar 20, 30 anos, então dá para eu levar minha vidinha do jeito que está e depois a gente tenta resolver alguns problemas.
Mas vamos lá ao ponto. O movimento nos Estados Unidos, América do Norte, estão dando um lapso de tempo, assim, um salto no tempo aqui, passando rápido aqui, apenas mencionando um homem, vou mencionar aqui, chamado Agostinho. Esse é da Idade Média. A Igreja Católica convencionou chamá-lo de Santo Agostinho. Ele foi um grande teólogo, filósofo e escritor, e influenciou grandemente o catolicismo romano. Ele escreveu uma coleção com o título A Cidade de Deus. E o que aconteceu na apresentação de Agostinho a respeito do cristianismo para o catolicismo romano, né? Porque o cristianismo foi se romanizando, né? Desde, todos vocês sabem, né? Desde o imperador. Tem um orador aqui me desconcentrando. Quando tem um orador que fala mais forte, a gente se confunde. É uma oradora, vai ser uma Ellen White na vida. Constantino. Vocês lembram desde Constantino, ano 4º século, ano 321, lei dominical, certo? E aí vem o Império Romano trazendo práticas seculares e idólatras para a igreja, e aí foi uma grande influência. Mas a influência teológica e religiosa foi de Agostinho. E Agostinho, ao escrever essa peça literária fantástica, impressionante, mas a Cidade de Deus, em suma, ela tem um pensamento. A igreja é o céu aqui na terra. A igreja. Então o que aconteceu? A porta do céu se tornou a igreja. Qual igreja? Aquela igreja das catedrais que estavam sendo construídas. Não a igreja das casas em que se reuniam cristãos para relembrar as palavras de Jesus. Não. Aí passou a ser a igreja das grandes catedrais. E os pequenos grupos, né, as coinonias foram sumindo, porque agora tem um grande templo, e até vindo para cá, em duas igrejas grandes, né, católicas aí. Impressão minha ou é uma só? Eu acho que tem grandes aí. Então o povo começou a ir, e aconteceu na Idade Média o que ficou conhecido como desescatologização do cristianismo. Traduzindo isso, palavras bem da língua portuguesa, o assunto segunda vinda de Cristo saiu da pauta, não se falava mais. Durante séculos, isso se perdeu. Então a ideia era céu, né? Céu, um dia vai para o céu, os que forem bons, os que ajudam a igreja. Na época a igreja foi enriquecendo, né, com aquele sistema, né, de doação, de ofertas e perdão dos indulgências e tudo aquilo, até que todo esse período foi passando, mas algumas pessoas não aceitavam aquilo não se coadunava com o registro bíblico, né? Daí finalmente ali foi chegando um período em que na Inglaterra, aqueles que leem o livro Grande Conflito, veem todo esse processo acontecer, né? Até que chegou um período de reavivamento, um reavivamento que aconteceu no século XVII, XVIII, XIX, nos Estados Unidos da América do Norte, que foi se tornando uma grande nação, mas não somente ali. Houve movimentos pelo mundo, pela Europa. Um pregador chamado Joseph Wolff exerceu uma influência muito grande pregando sobre a segunda vinda de Cristo. Na América do Sul, tempos antes, Manuel Lacunza escreveu um livro, La Venida de Jesus, a vinda de Jesus em glória e majestade. Também influenciou na América do Sul. A propósito, aqui na Argentina, o Adventismo começou ali perto onde tem a nossa escola, a nossa universidade, né? Começos da América do Sul, ali, aqui, né? Aqui pertinho, Gaspar Alto,
também interior de São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, todo esse foco. Mas Estados Unidos, enviando mensageiros que se espalharam pelo mundo, né? Porque a partir de um homem chamado Guilherme Miller, então aqui, eu não fiquei usando aqui o material, então vamos passando rapidamente. Onde é que passa mais rápido aqui? Está ligadinho? Então vamos, o Diego vai passando até chegar lá e a gente vai adiantando. Aqui não passará essa geração, isso aí comentamos, né? Mas quando nos Estados Unidos um homem chamado William Miller, o nome William é traduzido para Guilherme, né? Para nós aqui. William na Alemanha, William, né? Guilherme. Então, quando chega, olha só quantas coisas aconteceram, movimentos do cristianismo na época da patrística, né? Os pais da igreja, aí a desescatologização, aí o assunto foi ficando de lado, secundário. Há interpretações alegóricas também da Bíblia, né? Muita alegoria, né? A criação foi alegorizada, então cada dia da criação, 1000 anos, então durou 6.000 anos para a criação, e agora, a partir dessa ideia, também a teoria da Terra durar 6.000 anos, no 7º milênio, o céu. Esse é um grupo por aí. Há muito adventista, 7º dia, gostando dessa ideia e dizendo, já estamos entrando no 7º milênio. Já entramos, então é agora. O Dr. Tim, né, que foi meu orientador de tese, ele disse, bom, dentro desse período de 1000 anos, Jesus pode vir, mas não sabemos qual dia, né? Não dá para marcar. Mas foi isso que, essa preocupação de fanatismo, de alarmismo, que me levou a pesquisar, e foi a tese, parte desse princípio, nós não podemos saber o dia e a hora. Então esse é ponto final, não tem como marcar tempo. O milenarismo adiado, hoje também teve movimento de pessoas esperando quando completasse 1000 anos, né? Aí Jesus viria. Passou também, passou o milênio, o primeiro milênio. Houve um movimento em 1033, não, foi 1000 anos, mais os 33 da morte de Cristo. Uma preocupação com números, né? Que não tem uma conotação bíblica, uma base bíblica para isso. Então causou apreensão, houve até uma suposta última missa. E aí, aqui, com seus cálculos, como seus cálculos eram derivados da data da criação, esse Lactâncio acreditava que o mundo duraria 6.000 anos, com o 7º sendo o milênio sabático. Olha, é uma teoria atraente, né? Não é mesmo? O número 7 na Bíblia é significativo, o 7 é da perfeição, 6.000 anos já foram. Ah, bem que Nostradamus tinha razão e tal, já começam a ir até para falsos profetas, né? E interpretar. A história da criação prefigurava a duração da história do mundo. A teoria, isso não é bíblico, não tem base bíblica. Então vamos aqui. Vamos avante, que é muito material e a gente quer comentar aqui. Bem, também outra, a profecia dos 1260 anos. Muitos acreditaram no ano 1260. Lembra a profecia? Uma semana, mais 2 semanas, 1260. Então, no ano 1260, não é nada disso. Os 1260 anos estão dentro lá da profecia do 538 até 1798,
a perseguição papal, então não tem fundamento. Mas sabe o que aconteceu em 1259? Uma praga, uma peste chamada peste bubônica, peste negra na Europa. E aí, o que ocorre quando coisas ruins, terríveis atingem a humanidade? É o fim do mundo. Para nós não é difícil entender isso. O Covid aqui, e aí a gente escutava algumas coisas, né? Cuidado que a vacina injeta o número da besta, aquele negócio, meu pai. O povo é criativo demais, né? E aí mistura uma coisa com a outra, então cuidado, porque isso aí já estão marcando, né? E aí vão perseguir depois, que eles sabem que você não vai poder comprar, vender, nada a ver. Sinal, de acordo com Mateus 24 e outros textos da Bíblia, esses eventos são sinais ou não? São! É claro que são sinais. São sinais evidentes de que este mundo não tem segurança. Houve um terremoto, né? Houve um terremoto, eu vi no jornal hoje. Ontem à noite. Um terremoto ontem à noite, no Chile, atingiu vários lugares, até um bairro de São Paulo, Tatuapé, e algumas regiões de Santa Catarina também sentiram. Terremoto, é sinal ou não é sinal? É claro, Jesus disse que é sinal. Houve um grande terremoto, que foi o grande terremoto de Lisboa, né? E aquele terremoto de Lisboa, muito sério, é o fim do mundo, é um sinal. Depois daquele terremoto, muitos outros, né? Então tem essa questão de falhas, que eles chamam de falhas tectônicas, né? E aí as placas, né, se encontram e ali se deslocam, e aí é o tremor, são sinais, pragas, doenças. Jesus disse, né, que isso tudo aconteceria. Devemos estar de sobreaviso, sempre estar de sobreaviso. A questão, irmãos, é que não podemos nos prender e não devemos nos prender a tempo, e sim a brevidade, que é algo real, está aí. Houve também, além do terremoto, duas coisas, né? Como é que chama? Um pânico, não? Blackout. Aí perderam sinais de internet, voos suspensos, não? Apagão cibernético, é isso, obrigado. Bom, tudo isso é um alerta, né? Nós assistimos um filme há algum tempo, é claro, uma ficção, de que os aviões começaram daí a perder o rumo, um navio invadiu a praia, né? Porque aí perderam totalmente o controle dos aparelhos, né? Os aviões se batendo pelo ar e indo em grandes cidades, tudo nos Estados Unidos, né? As tragédias estão lá, né? A propósito, né? Eu lembro, né, em 2001, o 11 de setembro famigerado, triste acontecimento, a primeira impressão que eu tive de efeito especial, porque eles são tão bons em efeito especial, e não, estava acontecendo ali online, então, naquela hora estava acontecendo o ataque, né, de terroristas às torres. É sinal? Claro que é sinal. Só que algumas pessoas, vejam, a gente está analisando aqui o que é bíblico e aquilo que as pessoas exploram e com um pretexto bíblico. Aí teve gente que pegou a Bíblia e pegou lá, conseguiu em Apocalipse 11 ver as duas torres ali em Apocalipse 11, está profetizado. Não está profetizado as duas torres, não. Ele é um outro assunto. Mas as tragédias, a violência e esse problema aí de terrorismo, isso aí é uma evidência de... O mundo é um barril de pólvora, isso é verdade. É ou não é verdade? É um barril de pólvora. Há uma guerra, a Rússia invade a Ucrânia, há pessoas que uns defendem Israel, outros aí defendem palestinos, e aí está todo mundo errado, e o Hamas, querem defender o Hamas, e há uma linha de governos que ficam do lado, é uma coisa que a gente pensa, o mundo está polarizado,
entre dois lados, né? Confuso. Confuso. Eles estão confusos, Tá. não sabem o que fazer. Estão confusos. O mundo está confuso. Só não podemos partir para delinear, fazer uma linha do tempo e ficar identificando e localizando eventos e demarcando a segunda vinda de Cristo, né? Então passou também, em 1260 fizeram procissões, o mundo vai acabar. As pessoas iam e um grupo de homens ia se chicoteando, para se penitenciar pelos seus pecados, porque o mundo vai acabar, e aquela teoria, aquela ideia, aquela compreensão errada sobre o juízo divino, a compreensão de inferno, o inferno eterno. Me lembro que antigamente os evangelistas davam o tema para essa doutrina, a infernal doutrina do inferno. Por que uma infernal doutrina? Porque não existe um fogo queimando eternamente uma pessoa. Porque o material se extingue, termina. Aquilo que sabemos, a formação do homem. O pó volta para a terra, o fôlego sai, acabou a alma, fôlego de vida, mais o pó da terra. Então não tem o que queimar, não tem alma. Como queimar a alma da pessoa? O que é isso? Então esse medo todo, as pessoas se chicoteavam pelas ruas porque vinha o juízo final, em 1260. Então marcações, aí, bom, a gente vai pensar, aquele tempo, muita ignorância, e realmente era um tempo bem de obscurantismo em muitos aspectos, mas havia muita cultura também. Só que veio uma época de descobrimentos, e o mundo se tornou outro mundo, né? A partir dos séculos XV, XVI. Né? Nós nem existíamos, né? O que tinha aqui no Brasil, 1500? Houve uma movimentação lá da Ásia, né? Pelo Estreito de Bering. A Terra não era... Isso aí não é teoria minha, isso aí é geografia, né? A Terra não estava toda dividida, né? Dividida pelos oceanos, né? E aí muitos que eram os nativos aqui ficaram chamados erroneamente de índios, né? Porque Índia é da Índia, né? Eles não eram propriamente da Índia, mas era o nome no Brasil. Acabaram recebendo isso de índio, que é uma terminologia, às vezes acaba sendo preconceituosa, não foi tua intenção. Lá em Manaus dá confusão isso. Um índiozinho me atendeu, um índio me atendeu. Porque eles têm os traços, né, típicos daqueles que herdaram nessa civilização que estava aqui. Mas o que era o Brasil? Né? Então, bem rudimentar, aí chegaram os portugueses, o mundo foi se abrindo, as descobertas, né? E aí foi por acaso, né? Era para descobrir o caminho para as Índias, e aí chegaram, por isso que índios são índios, né? E aí, na verdade, estão chegando lá em Porto Seguro, e lá na Bahia. Aí o Brasil estava começando, pouco tempo atrás, né? A gente pensa, 500 anos é bastante, mas se comparado com a Europa de milênios, aqui está começando. Aí, muita coisa, muita descoberta. Quando Cristóvão Colombo, 1492, né? Então, Cristóvão já é um nome atribuído assim com uma crença cristã. A ideia era converter o mundo. Essas viagens tinham também, além do lado comercial, catequizar o mundo, transformar os lugares que eram descobertos e colonizados, tornar as pessoas cristãs. E por isso que chega aqui no Brasil, e uma das primeiras coisas que eles fizeram, a missa para celebrar. Então, o que é trazido para o Brasil? O cristianismo. Mas qual o cristianismo? Romano. Cristianismo romano. Apostólico romano, trazido pelos padres. Depois vem jesuítas, as escolas dos jesuítas, as escolas dos padres, né? Eu mesmo estudei em colégios maristas, colégio religioso, né? De católicos no mundo aqui. E a Europa, o que acontecia nesse mesmo tempo? Também avançando, descobrindo. Só que lá estava acontecendo um fenômeno tremendo.
Na Alemanha, século XVI, aquilo que era um patrimônio, um monopólio da religião, um camarada lá, além de outros que já vinha começando isso, na Inglaterra, Wycliffe, John Wycliffe, mais aí grande conflito, né? Mas lá na Alemanha, o tal do Martinho Lutero, um padre agostiniano, padre, está lá no mosteiro dele. Mas eis que as escrituras, ele era um homem que buscava conhecimento, e ao ler a Bíblia, ele chega a alguma compreensão, o plano da salvação, e pela fé, aquilo tudo, e aí decide traduzir a Bíblia, permitir que a Bíblia não ficasse só no latim. A Bíblia era em latim, a Vulgata Latina de Jerônimo, traduz para a língua do povo, a língua alemã, que era a língua deles, e aí afixa aquelas 95 teses na Catedral de Wittenberg. É uma revolução toda, né? E aí a Bíblia passa a ser estudada. Eu sei que está um pouco de vai e vem, né? Uma viagem aqui está meio anacrônica. Eu vou lá da Idade Média, lá para os apóstolos, depois veio para Miller. A gente vai viajando para não ficar aqui lendo o texto só, né? Para a gente interagir um pouco mais, a gente se vê. Fico vendo vocês nos olhos aqui, e aí vendo se vocês estão acordados ainda. Aí o tempo passou, né? Guilherme Miller. Então ele passa Bíblia traduzida agora, ele está lá, tem a Bíblia em inglês, idioma dele. Única coisa que ele tinha, a Bíblia e uma concordância de Cruden. O que é a concordância? O que as Bíblias trazem hoje, né? Aquela notinha marginal que você lê ali, Mateus 11, 28 a 30, e ali você vê, esse texto está também em Lucas, deixa eu ver como é que está em Lucas, que ali estão as referências, né? Aquelas referências, aquilo foi o material que Guilherme Miller tinha. Então ele foi lendo, e sabe como é que ele lia a Bíblia? Ele só passava para o versículo seguinte, quando aquele versículo tivesse sido compreendido. Olha só, ele ficava madrugada, vela acesa lá no cantinho, no escritorinho dele, fazendeiro que era, não era teólogo, não era pastor, não era pregador, mas ficava lá altas horas da noite. A mulher dele, chamada Lucy, começou a perceber uma grande mudança na vida, no pensamento do marido, que ele era agnóstico e também acreditava que, sim, Deus existe, mas largou o mundo, uma ideia deísta, isso é chamado deísmo, né? É o Deus relojoeiro, né? Fez o universo, mas largou o universo. Então não existe oração. Para orar para quem? Você não tem para quem orar. Ele jogou o universo, está aí. Não tem interferência. Então ele tinha essa teoria, mas passou a ler a Bíblia, e por isso quando ele chegou a Isaías 53, ele não se conteve. Por isso que Isaías 53 sempre me emociona quando eu penso que um dia a igrejinha dele, não era dele, ele não era batista, família era, mas ele era, a história conta que ele era um gozador, ele era um imitador dos pregadores. Sabe aqueles imitadores de pregador? De vez em quando eu pegava alguns me imitando, né? Mas tinham alguns os amigos, né? Mas ele era assim, brincalhão e tal. Mas um dia, em vez de brincar, ele foi convidado. Você fica fazendo brincadeira com os pregadores, o sermão é teu. Próximo dia o sermão é teu. Não, eu não sou pregador. Não, está aqui esse sermão. Eles tinham o tema, né? Nós também, muitos temas a gente recebe, né? Tema aí sobre saúde, tema isso, aquilo. Ele recebeu o tema. Aí, quando ele foi pregar, e ele foi ler Isaías 53, Jesus entrou no coração dele de um jeito assim.
A senhora White diz no Caminho a Cristo que nem todos conseguem identificar o momento da conversão, mas alguns têm um momento, né? No dia que ouvi aquele hino, ou o dia que aquela pessoa falou aquilo ou tal, aquele momento especial. Aconteceu com Miller. Ele se converteu. E ao se converter, ele passou a se dedicar ao estudo da Bíblia. E o que aconteceu? Quando chegou no livro profético de Daniel, e que ele estudou Daniel, e como ele tinha a concordância de Cruden, ele viu conexão entre Daniel e qual outro livro? Apocalipse. Isso aí não é invenção adventista. Está lá o Guilherme Miller, que não está sepultado no cemitério adventista, não se tornou adventista, ele não ficou marcando datas, foi só a compreensão dele quando ele chegou, segundo ele havia compreendido, ao estudar Daniel, era 1843, entre 1843 e alguns meses depois, 1844, ele deu um período. Mas havia um grupo que ele começou a pregar e falar sobre a breve volta de Cristo em 1831, então faltava o quê? 11 anos, 12 anos para Jesus voltar, e aí ele um dia recebeu um convite, você tem que pregar sobre isso. E aí várias pessoas se uniram, né? Se uniram a ele, outros pregadores, Josias Litt, Carlos Fitt, Josué Bates e Himes. Esses pregadores se uniram a ele. E um deles passou a estudar a questão ali do santuário, né? E foi compreender a questão do santuário. Chegaram ali a Daniel 9, 24, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém. Aí chegaram ao ano de 457, como ponto inicial de uma grande profecia de Daniel 8,14. Bem, isso é a história do Adventismo, que vocês já conhecem bem, mas está aqui o pano de fundo é esse. 2.300 dias, anos, que ele entendeu à luz de Números 14, verso 34, Ezequiel 4, verso 6, que cada dia em profecia equivale a um ano. Então eles encontraram ali, de acordo com a ordem para restaurar Jerusalém, aí eles foram aos livros de Esdras e Neemias. Quando é que foi o decreto para restaurar Jerusalém? Teve um decreto de Ciro. Depois teve um decreto de Dario. Mas teve um outro decreto que esse foi definitivo. Foi de Artaxerxes. Quando foi? 457/456. Foi nesse período aí. Então é que começa. Desde a saída da ordem. 70 semanas. 70 semanas proféticas, 490 anos. 457, então vai até ali o começo da era cristã, 34. Então chegou a esse, é o ponto profético que dá a certeza, o carimbo para 2.300 anos, né? Porque daí é só o que fica faltando, 1.810 anos para 2.300 da profecia de Daniel 8,14. Aí ficaram maravilhados, né? Então foi o movimento do 7º mês, então, a partir ali dessa compreensão de quando aconteceria, e aí chegaram ao dia 22 de outubro de 1844, que é o 10º dia do 7º mês do calendário judaico, trazido para o calendário nosso, dava 22 de outubro. Qual foi o erro em toda essa história? Entender que a purificação do santuário era a volta de Cristo. Ou seja, entender que a terra era o santuário e que a purificação do santuário era a segunda vinda de Cristo. Então, era isso aí. Não se aperceberam, né? Depois aí foram orar sobre o assunto, veio o desapontamento, o grande desapontamento, que não foi só millerismo, né?
o milherismo ganhou uma dimensão grande, mas teve gente desapontada na Europa, América do Sul, já outros lugares, muita gente, isso havia se espalhado como um fogo. Mas nos Estados Unidos está ali os jornais publicando, e aquela decepção deles, fizeram muita piada, né? Disseram que tinha um manto da transladação, e isso também era, vamos chamar de fake, né? Que a moda hoje é fake. Inventaram coisas que não aconteceram, mas o povo realmente ficou se preparando para a segunda vinda. Eu me lembro, no dia da defesa da tese, um professor, um doutor que estava na mesa, o Dr. Rubem Aguilar, disse: mas então foi um erro esse movimento do Adventismo, marcando 1844, e isso estava errado? Foi um erro? Não. O que aconteceu? Houve uma interpretação de que a terra era o santuário, quando Apocalipse 11 fala que João viu um santuário onde? Eu vi um santuário no céu, um santuário celestial. Purificação é o período, né, em que Jesus cumpria uma missão no santuário. E Apocalipse 10 menciona que aquilo estava predito que ia acontecer, que era o livrinho doce na boca e amargo no ventre, no estômago, no ventre. Sentiram mal, né? O desapontamento. Doce, Jesus está vindo. Amargo, ele não veio, estamos errados. Só que Apocalipse 10 termina: importa que profetizes a outras nações, tribo, língua e povos. Então, Deus conduziu tudo desta forma. Deus conduziu. Enquanto aqui nós, a humanidade, nós, seres humanos, achamos que estamos movimentando as peças, a nossa própria vontade, há alguém que do céu acompanha cada movimento. E a história está sob o controle daquele que não pode errar. Ele não erra. Então isso fez parte da história. Fez parte da história da segunda vinda de Cristo, da mensagem da segunda vinda de Cristo. E eu fico pensando, a senhora White diz, nós estamos preparados, né? Ela diz que aquele movimento um grupo estava pronto, né? Ela até descreve, né, que choraram a noite inteira. Quando passou o 22 de outubro, veio a noite e chegou meia-noite, e aí passou, choraram a noite inteira. Aí veio a compreensão posteriormente ali, né, com um reestudo das Escrituras, a compreensão do santuário, e aí nasce um movimento. Bem, quando alguém diz, você é da igreja marcadora de idade. Não, a igreja nasceu do movimento millerita, Miller, que era batista, e aí vários grupos, né, se ramificaram, e dentre eles o movimento que se tornou mundial, o movimento que formou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então aqui já comentamos tudo isso, já passamos. Deixa eu ir lá. Cálculos para o fim. Muita gente aqui fez cálculos, mas isso também não deu em nada, né? Como sabemos, né? Estavam errados. Até a monja dividiu o arco da história também com a teoria. Bom, isso aqui comentamos, né? São presságios do fim. Presságios do fim. Terremotos, cometas, outras evidências do fim, evidências escatológicas. Então, alguns aqui são descritos nesse tópico.
o terremoto de Lisboa. A nossa filha Carolina e o marido foram morar em Portugal, e a Regina e eu fizemos um sacrifício aí, e conseguimos lá visitá-la. E em Lisboa nós fomos visitar o museu desse acontecimento. Eles têm um museu que mostra foram pinturas feitas e historiadores, né? Aquilo foi terrível. O terremoto em Lisboa alcançou uma imensa área, chegando até a África, o continente africano. Foi o que aqui não, mais recentemente chamaram de tsunami, né? Então foi, não é terremoto, um tremorzinho de terra, agitou as águas, foi terrível. Então esse desastre chocou a Europa e foi considerado por muitos como um sinal dos últimos dias. Pastor, Pois não. uma pergunta. Quanto tempo o pastor teria que ter para terminar essa palestra? A gente podia negociar alguma coisa aí. Porque eu acho que tem bastante tempo, bastante coisa para frente ainda. Tá vendo? Parece que eu venho aqui, me empolgo e acabo... Não, tá tudo certo. Só eu queria saber mais ou menos quanto tempo, porque a gente podia negociar uma coisa. Se for muito tempo ainda, a gente pensaria para alguma coisa. Parece que eu estou me candidatando a ficar voltando, né? Eu sei, irmãos, que eu acabo indo e voltando porque vou lembrando que deixei de frisar uma coisa ou outra que acaba sendo também importante. Mas o Vilmar tem razão, e o Vilmar aqui é o chefe aqui. Mas é um chefe democrático, então ele submete aqui ao grupo, e entendo que amanhã bem cedo todo mundo tem que levantar, compromisso na igreja, né? E 8:45. Nós temos 9:30 de volta. Nós temos uma viagem aqui de volta. Assim, pastor, eu poderia, talvez, aquilo que está comentando aqui terminar, e aí na próxima, então, continuaria andando. Entende? Até terminar nos nossos dias agora, né? Tá bem. Podia ser? Combinado assim? Quem concorda? Então nós podemos começar, depois a gente conversa. Depois combinamos aí. Porque agosto agora tem uma outra palestra com o pastor Claro. Belíssimo, tá? Sim. E aí depois, setembro, tá para negociar com um pastor lá da... Indo para Itajaí lá. Ô, Vili, mas podia ter 2 sexta-feiras no mês também. Foi? Não é, velho? Também. Mas tranquilo, vocês... O nosso plano é uma vez por mês, dá mais, não tem problema. Não, então vocês fiquem à vontade. O bom seria se fosse em seguida, né? E não outra palestra no meio. Uhum. Assim, mais para o final do mês, ou início do outro, poderia? Porque aí eu deixaria o Belíssimo para o final de agosto. Pode ser que eu esteja sendo um pouco prolixo, demorando. Não, é que eu não. não há problema É que eu, Não, mas tem que ser ótimo. Não adianta fazer rapidinho, a gente não entende. Então, daí estudamos como fazer, e eu fecho isso aqui Fecha ali. com esse... Está dando 8:45, então estamos aqui, até 8:45, 1 minuto. Você veja, ia passar por alto isso aqui, né? Mas a gente tem que relembrar como é que terminou os 1260 anos, né? Com o general Berthier, né? 1798, então Pio VI levado cativo, a ferida mortal. Então isso aí também é um indício de cumprimentos proféticos ali no livro de Daniel, indicando que Deus está tudo conduzindo, né, na história. Então daqui vamos encerrar, parar aqui com o século XIX, né, previsões onde nós estamos mesmo, aqui no século XIX, e aí na próxima, afinal daí só fica século XIX, XX e XXI. Em 3 horas a gente toca no começo do assunto.
Meus irmãos, a suma de todas as coisas não podemos marcar o dia, a hora, ninguém sabe. Então a tese é essa, ficou isso comprovado porque foram palavras de Jesus. Mas por que acontecem esses movimentos? Dá para uma última palestra para ver por quê. Tem uma análise psicológica e até psiquiátrica disso. Mas aí fica para o fim, porque dá alguns minutos para comentar isso aí. Por que algumas igrejas abraçam isso com facilidade? Parece que algumas igrejas têm uma esponja que atrai heresia. Ou do Espírito Santo, ou a questão da Trindade. Tem heresias aí para todo gosto, né? Que as pessoas abraçam, aí ficam contrárias à personalidade do Espírito Santo, contrárias à manifestação da divindade em 3 pessoas, e outros. Essa foi uma época que aconteceu no meu ministério, de alarmismo. Mas esses focos, eles não sumiram, continuam. Eu fui lá em Belém, só para fechar aqui. Fui lá em Belém que o presidente me chamou. Tem um movimento aqui, diz que a Porta da Graça tem uma data fixa aí. Vai fechar a Porta da Graça. Como é que conseguiram descobrir a data do fechamento da Porta da Graça? Aí, com o fechamento da Porta da Graça, é o fim, né? Aí ninguém mais se converte e é o fim. Mas fui lá para Belém e tentar argumentar com eles. Também passamos algumas horas lá à noite para conversar com eles. Ficamos bem amigos e tudo mais, mas algumas ideias as pessoas às vezes são teimosas, né? Mas vejo que aqui o interesse é de maneira saudável em se preparar para a segunda vinda de Cristo, independentemente do quando. Então vamos deixar para a próxima vez o quando é um problema. Esse é um tema, que aí tem textos também da mensageira da igreja remanescente, que puxa vida, o assunto fica longo, né? Mas, Vilmar, tá aí. Eu agradeço aí a atenção dos amigos.